Meus amores, boa tarde, tudo bem com todos vocês? Eu espero que todos estejam ótimos. Ontem eu postei para vocês a atividade referente ao gênero textual reportagem. Só que antes eu pedi para que vocês realizassem a leitura desse texto, fazendo uma revisão do gênero textual reportagem, certo? Então vamos lá. Antes de corrigirmos as questões, vamos relembrar alguns pontos importantes a respeito desse gênero. Por quê? Porque nós precisamos distinguir, ou seja, diferenciar reportagem de notícia. Nós já estudamos notícia e vimos que no gênero textual notícia, uma das características de suma importância é o que, pessoal? A função de informar. Na reportagem também tem a principal função de informar. Então aqui, reportagem é o nome dado ao gênero textual jornalístico. Por que jornalístico, pessoal? Jornalístico porque vai relatar um fato e esse fato vai ser repassado para o leitor, certo? Então, a reportagem ela é transmitida através dos veículos jornalísticos, ou seja, através dos jornais, sejam estes considerados mídia, como também impresso, revistas, sites, ok? Então vamos lá, continuando. Caracteriza-se por ser um texto longo. Pessoal, então aqui eu vou destacar para que possamos falar mais a respeito. Na notícia, nós podemos dizer que na notícia o texto é o quê? É um texto curto, porque a notícia ela no mesmo momento assim que eles colocam, eles já têm o que? O intuito de informar o leitor. Então esse texto ele é curto na notícia e quando se trata de reportagem é longo. Por que longo, pessoal? Porque eles têm o intuito, o repórter, certo? Quem está escrevendo a reportagem tem o intuito de detalhar ao máximo o que puder trazer de informações para o leitor. Já a notícia não, ela é curta, certo? Vocês também podem escutar o pessoal dizer: a reportagem ela tem uma característica de furo de reportagem, porque o repórter ele passa essa informação e o tempo todo buscando detalhes a respeito dessa informação, do fato, do tema, do fenômeno que quer repassar para o leitor. E pessoal, outra coisa, a questão da linguagem. Como que vai ser essa linguagem, pessoal? Ela tem que ser uma linguagem também, assim como no gênero textual notícia, tem que ser uma linguagem simples e objetiva. Por quê? O leitor, ele tem que, ao ler a reportagem, ele já tem que entender o que está escrito. Então, nós temos que ser bastante objetivo, simples e claro
no que nós vamos repassar, certo? Agora, pessoal, então, não esqueça dessa diferença entre notícia e reportagem, certo? Então, muitas das vezes as pessoas dizem: não tem diferença entre notícia e reportagem. Tem sim. Então, essas características que foram relatadas no decorrer. Então, vamos lá, revisando. Notícia, ela vai informar um fato, algo que ocorreu para quem? Para o leitor, para o interlocutor, ok? E a reportagem também vai informar, só que a notícia é curta e a reportagem ela é detalhada, tem o texto longo, é detalhado. E outra coisa, pessoal, a notícia ela vai relatar fatos o que? Atuais, do cotidiano. Lembra que nós estudamos essas características no gênero textual notícia? Já a reportagem, ela não vai ficar só interligada aos temas atuais, mas também pode relatar os fenômenos em pauta, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, quem assistiu o Globo Repórter, que realizou uma análise das várias cachoeiras existentes aqui no estado de Goiás. Vocês viram o Globo Repórter falando? E a menina aqui de Goiás que também sempre está interligada com o meio ambiente. Então, tudo que ocorreu aqui no estado de Goiás, então foi feita uma reportagem detalhada referente ao meio ambiente. E com isso, nosso estado de Goiás foi assim, momento de destaque no Globo Repórter, certo? Então, quem quiser assistir, depois pode até procurar no G1 que vai conseguir verificar essa reportagem do Globo Repórter, certo? Referente ao estado de Goiás. Agora vamos lá. Qual o formato do gênero reportagem? Tem o título, onde coloca o tema da reportagem, assim como na notícia, de forma clara e que vai atrair o interesse do leitor. Então, nós temos que chamar a atenção do leitor nesse momento. O subtítulo, tá? É um título secundário que pode apresentar outras informações relevantes do texto, mas não é obrigatório ter o subtítulo na reportagem. Agora aqui, lead ou lead, ok? É basicamente o que? O que significa lead? É o resumo do texto, é o resumo da reportagem, que vem aonde, pessoal? Olha aqui, ó, eu vou destacar, e vocês também eu quero que faça o destaque também no texto de vocês, olha só. Vou destacar de vermelho, vem no primeiro parágrafo. Então, é de suma importância prestar atenção desde o início. Lá no título da reportagem, no primeiro parágrafo, que vai basicamente ter o resumo referente à reportagem, ok? E o corpo do texto, que são as demais informações referente ao assunto da reportagem.
Então, pessoal, temos que ler. Ah, não entendi a primeira leitura, então faça a segunda. Não entendi a segunda, faça a terceira, porque tem que compreender, interpretar o que está sendo analisado, certo? Agora vamos então à correção da nossa atividade. Eu coloquei aqui um texto que fala das famílias que trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Pessoal, para escrever essa reportagem, o repórter, ele teve que fazer uma análise. Ele teve que buscar informações, certo? Então vamos ler. Olha que interessante. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, vamos destacar então essa palavra aqui. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. Ou seja, pessoal, as famílias que já tinham, assim, tinham largado mesmo, deixado o campo e ido viver na cidade, no meio urbano, eles se arrependeram e tomaram a decisão, literalmente, ou seja, tomaram a decisão de retornar para o meio do mato. Continuando. São pessoas que cursaram faculdade, ou seja, têm curso superior, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito, o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo, de 34 anos, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo. O nascimento do Tomé reforçou esse novo desejo. Olha só o que ela diz. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo, de 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, Paraná, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano. Olha como que eles consideram a vida na cidade, um esgotamento, ou seja, um cansaço. Eles cansaram de viver na cidade, nessa correria da cidade. Diz Marinaldo, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Então, pessoal, o canto dos pássaros e viver no campo, para eles,
estava sendo melhor do que continuar no caos, no esgotamento da cidade, ou seja, do modelo de vida urbano. Agora vamos lá para a correção das atividades. Questão número 1. O texto acima é do gênero? É artigo de opinião, pessoal? Não. Vai ser o quê? Questão 1 vai ser a letra C, reportagem. Por quê? Veja aqui, há detalhes em todo o contexto. Vocês viram que quem escreveu essa reportagem buscou realmente na íntegra esses detalhes, certo? O texto vocês podem observar que ele é longo e detalhado. Por que detalhado? Veja que fala até a idade das pessoas, a quantidade de filhos que a família tem. E veja outro exemplo aqui, que esse texto ele é longo. Quando vocês têm reticências dessa forma aqui, pessoal, veja aqui, ó, dessa forma, por quê? Porque há continuidade do texto, certo? Então aqui há continuidade do texto. Então esse gênero é reportagem, cujas características detalhado trata de um fato, está passando o fato para o leitor, a linguagem é simples e clara e também objetiva. Agora a questão número 2. Assinar um motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Qual que é o motivo? Letra A, um certo conforto na cidade. Então, pessoal, quando diz aqui, ó, assinar um motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Tem pessoas, então, que preferem sim ficar na cidade porque pensam que na cidade há um certo conforto. E, assim, quando se analisa esse conforto, por exemplo, andar de carro, ir ao mercado, ao supermercado, é mais fácil para fazer as compras. O emprego, às vezes o emprego ali é mais fácil chegar no local de trabalho. Então, é nesse sentido que utiliza-se essa palavra conforto, ok? Questão 3. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifica. E vamos identificar então qual que é a resposta. As pessoas que mudam para o campo buscam uma vida mais simples e saudável. Então, quando diz aqui assim, motivo, né? O objetivo das pessoas que deixa a cidade rumo ao campo. Qual que é então o motivo? As pessoas que mudam para o campo buscam uma vida mais simples e saudável, pessoal. Então, nesse caso aqui, quando for para responder uma questão aberta, vocês têm que retornar aqui no texto e analisar na íntegra o que está sendo solicitado nesta questão, certo? Então, veja só, uma vida simples e saudável. Agora, a questão de número 4. De acordo com a entrevistada Manuela, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo,
Que desejo, pessoal? Ela, olha a resposta, ela refere-se ao desejo de experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. Então, voltando aqui no texto, uma vida mais tranquila e autossustentável. Ó, nós estamos então, tem ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. É aqui que está a resposta. Então, vocês sempre vão retornar no texto, tá? Para poder fazer a interpretação, para compreender o que está sendo solicitado. Ó, para a mineira Manuela, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. Viu só? Agora vamos o quê? Vamos ver aqui aonde que está a resposta. Nessa parte, porque ao lado do companheiro Hugo, o nascimento do Tomé reforçou esse desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância também mais próxima da natureza. Quando eu falo aqui, ó, a palavra autossustentável é interligada à natureza, à tranquilidade que a natureza oferece, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, daquela correria, do caos que eles relatam aqui na reportagem, do caos da cidade, até eles utilizaram a palavra no final da reportagem, esgotamento, não é verdade? O cansaço que passa, certo? Agora vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5. No segmento, veja só, então nesse trecho aqui, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, a parte sublinhada exprime a noção de, ou seja, aqui ó, para ir viver. Vou destacar também, além de estar sublinhada, para ir viver. Pessoal, nós vamos ter que analisar. Quando tiver questões assim, que vocês têm que escolher uma das opções, vocês têm que analisar. Vocês não podem só pegar e escolher qualquer questão, não, qualquer opção, não. Vamos analisar? Então, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, a parte sublinhada exprime a noção. O que ela repassa ao ser lido? Para ir viver é causa. É a letra A, causa? Pessoal, vocês acham que é causa? Pense um pouco. Primeiramente, vocês sabem o significado da palavra causa? A primeira coisa que vocês têm que ter é a curiosidade de pesquisar. Pesquisar, pessoal. Então, causa é um fato, um acontecimento, certo? Algo que aconteça. Essa ideia, essa noção que essa parte sublinhada está nos repassando, não, para ir viver é uma causa, não. Então, não é essa opção. Letra B, lugar. Para ir viver com a mulher e as duas filhas. Para ir viver, nesse caso, é lugar? Lugar, pessoal, todos nós sabemos que é um espaço.
a ser ocupado. Então, não é essa a questão. Letra C, direção. Já sabemos o significado dessa palavra, direção, que é o rumo, o sentido que você vai tomar, o caminho a ser percorrido, não é verdade? Agora a letra E, meio. É o meio? Não. Então vai ser a letra D. É a finalidade. Qual é a finalidade? Não é verdade? Qual é a finalidade? Para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada. O que quer dizer? Finalidade. Ok, pessoal? Então, pessoal, ficou em dúvida em relação à questão? Volta no texto e leia onde que está essa parte que fala a respeito da questão que está sendo solicitada. Ok? Agora aqui, questão de número 6, a última questão. No trecho, porém, presta atenção, ó, já vou destacar também, de vermelho. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. A conjunção em destaque, o que significa? Pessoal, aqui, primeiro nós temos que entender. Eu sei que vocês já estudaram algumas coisas referente à conjunção nos anos anteriores, mas vamos fazer uma revisão? Vamos pensar juntos. Vamos descobrir então, primeiro, o que significa a palavra conjunção. Professor, o que significa conjunção? Suponhamos que vocês não saibam o significado da palavra conjunção. A conjunção, pessoal, o que ela vai fazer? Ela vai unir dois períodos, ou seja, que períodos são isso? Vamos pensar em frases para ficar melhor, para que vocês possam entender. Para que possamos entender melhor, vamos lá no texto. Onde que está essa palavra aqui, porém? Porém, no texto. Vamos lá? Na reportagem está lá no início, até destacando, porém aqui. Então, vamos ler primeiro. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, olha só, está ligando, vai ligar então isso aqui já é uma frase, certo? Agora, aqui foi utilizado porém para fazer a junção da outra frase, ok? Com isso, pessoal, vocês podem compreender o seguinte: no lugar de porém, vocês poderiam utilizar aqui a palavra também todavia, no entanto, certo? Com isso nós teríamos o que? A ligação dessas duas frases, certo? Então, no caso aqui, ó, vamos lá. A conjunção aqui faz a união. Então, vocês têm que sempre pesquisar. Ficou em dúvida? Ah, eu não sei que palavra que é essa, o significado. Se não souber o significado da palavra, vai errar a questão. Então, primeiro tem que pesquisar para depois responder. Então, vamos lá, no trecho.
Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano, ou seja, caos do esgotamento urbano, estão fazendo o caminho inverso. Qual que vai ser a opção? Porém, então, indica a oposição entre dois fatos. Certo? Meus amores, então por hoje é só na correção. Quem tiver dúvida, pode continuar mandando no WhatsApp, no e-mail, no Messenger, tá? Que eu vou responder para vocês, sem problemas. Um grande abraço a todos.